Obrigado, Senhor, pelo estudo de crianças que o Senhor tem colocado no coração das tuas servas perseverarem, mesmo diante de cenários tão adversos, pois crianças que deveriam estar aqui agradecendo por esse momento, por essa oportunidade, não estão. Mas o Senhor conhece os teus, Senhor, e esse é o nosso conforto e alívio. Oro pelas nossas amadas irmãs, que elas não se cansem de fazer o bem. Ajuda-nos, Senhor, mais ainda na noite de hoje, a ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer e a sermos transformados. Livra-nos do todo empecilho, Senhor, que impede o teu agir para com as nossas vidas. Desperta-nos, Senhor. Regenera aqueles ainda que não foram regenerados. Santifica os teus eleitos, Senhor. Tudo isso aconteça, Senhor, na pregação da tua palavra. A maior manifestação do teu poder, Senhor, no mundo presente. Obrigado mais uma vez pela noite de hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Filipenses, já caminhando para a reta final, capítulo 4. Ficamos alguns estudos no finalzinho do capítulo 3. E hoje vamos dar início ao capítulo 4. O título da nossa mensagem hoje é bem atual: Vencendo a Ansiedade. O apóstolo Paulo, há 2.000 anos atrás, já tratava desse assunto. Interessante que no grego a palavra ansiedade, ela significa que você é atraído por direções diferentes. É justamente isso, né? Uma corda puxa de um lado, outra corda puxa de outro. Eu queria, antes da gente entrar aqui em Filipenses 4, mostrar para vocês que a ansiedade sempre existiu, desde a queda. Convido vocês a abrirem comigo em Gênesis. Veja que a primeira atitude de Adão e Eva, quando perceberam que estavam, com os seus pecados expostos, foi justamente uma atitude de ansiedade. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, vemos essa atitude logo depois da queda. Versículo 6. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para se dar entendimento, tomou-lhe dos frutos, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cinzas para si. Então, essa já é uma atitude que você vê a ansiedade. Eles viram uma situação e eles perceberam que aquela situação iria gerar consequências. Então, eles tentaram remediar aquela situação sem uma reflexão maior. Mas ainda vemos a ansiedade se perpetrando nos filhos desse primeiro casal, mais especificamente em Caim. Quando Caim é descoberto no capítulo 4 de Gênesis, primeiro homicídio, cuidado que devemos ter na igreja, o primeiro homicídio foi na saída de um culto. Disse Caim a Abel, versículo 8, do capítulo 4 de Gênesis: Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou o tutor? Sou eu o tutor do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Veja, o Senhor dá essa sentença a Caim. E qual é a reação de Caim? Ansiedade.
Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe, né, o que propriamente essas palavras do Senhor significam na prática para a vida dele. E a reação dele é essa. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Por isso que a ansiedade tende a tragar as nossas forças. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença, e esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Veja, na mente dele, ele sofreria o mesmo tratamento com que ele tratou o irmão dele. Normalmente é assim, as pessoas que fazem mal aos outros tendem a ser as mais ansiosas, porque elas ficam sempre na expectativa do retorno daquele mal que foi feito aos outros. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não perisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, que habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. E a gente poderia ver a sucessão, né, desde a antiguidade, de pessoas ansiosas com o futuro. E a ansiedade, ela tem esse fundamento, pelo menos do ponto de vista espiritual. Claro que aqueles que são adeptos dos divãs, dos psicólogos, talvez tenham uma ótica diferente da que eu vou propor aqui essa noite. E pouco me interessa essa ótica, até porque o que de fato me preocupa é a vida espiritual de vocês. Então, aqui no capítulo 4, vamos aprender um pouco sobre esse sentimento que é a ansiedade. E a ansiedade, ela é sempre, sempre e sempre. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade acontece quando nós estamos com pensamentos incorretos ou sentimentos incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas. Se você quiser gravar, a ansiedade acontece quando pensamentos e sentimentos estão incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas. Interessante, nos Estados Unidos, que é o país que eles mais gostam de fazer pesquisa a respeito de tudo, foi feita uma pesquisa acerca de ansiedade e 100% dos pensamentos acerca da ansiedade das pessoas, apenas 8% dos pensamentos eram de fato factíveis, ou seja, eram preocupações lícitas. 92% daquilo que trazia ansiedade, né, a mente e o coração daqueles que foram entrevistados, eram pensamentos assim esdrúxulos que nunca viriam, né, a acontecer, e a grande maioria que não depende de nossa ação, né, ou de nossa preparação. Ou seja, a ansiedade, ela surge justamente dessa questão da gente se preocupar com o futuro da maneira errada, porque preocupar-se com o futuro, de fato, tem lugar na vida do cristão. Devemos estar preparados para o que nos aguarda, seja se você é um crente verdadeiro, batalhas no tempo presente. Se você é um falso crente, você está com os dias contados para se deparar com o juízo de Deus que lhe aguarda. Mas aqui o apóstolo Paulo fala desse assunto, especificamente com os filipenses, porque eles estavam extremamente preocupados com o apóstolo Paulo e também com o futuro da igreja. Pois o referencial de um líder cristão para eles era o apóstolo Paulo. E eles estavam muito preocupados com o que seria da vida espiritual deles, o que aconteceria com eles, se algo acontecesse com Paulo. Então o apóstolo Paulo tranquiliza eles nesses termos. E as palavras ditas pelo apóstolo Paulo há quase 2000 anos atrás, elas servem tanto para nós hoje, quanto quando foram ditas há quase 2000 anos atrás. Então comecemos a partir do capítulo 4 de Filipenses, versículo 1, o título, repito mais uma vez: Vencendo a ansiedade. Portanto, meus amados irmãos e muito saudosos. Veja, a palavra do apóstolo Paulo, saudosos, significa que ele estava com muita saudade deles,
e sabia que a recíproca era verdadeira. A gente normalmente só sente saudade de quem gosta. Vocês já assistiram Saudade de quem vocês não gostam? Ah, eu esqueci, vocês amam a todos porque vocês são crentes, amém? Mas normalmente a gente sente saudade daquelas pessoas que nos tratam bem. A gente não tende a sentir saudade daquelas pessoas que nos tratam mal, né? Então a gente sente saudade, né, de circunstâncias, né, que nos foram favoráveis. E a saudade é essa expectativa, né? Ao mesmo tempo que uma lembrança boa, mas a expectativa talvez que essa lembrança se repita. Portanto, meus amados irmãos, e muito saudosos, minha alegria e coroa. Veja, o apóstolo Paulo diz que a igreja de Filipe era para ele uma fonte de alegria. Ele estava preso em Roma, como vocês sabem, essa é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão. Ele tinha muitos motivos do ponto de vista humano para se entristecer, como, por exemplo, o cerceamento da sua liberdade. Mas ele se alegrava em pensar na vida espiritual desses irmãos, como eles estavam bem, como valeu a pena todo o esforço que ele, né, colocou para chegar até a Macedônia, para evangelizar esse pessoal, o sofrimento que ele passou na cidade de Filipos, que aqui nós estudamos, antes mesmo de estudar a carta, versículo por versículo, vimos a plantação dessa igreja lá em Atos. Então, minha alegria e coroa. Coroa no sentido de que ele sabia que o serviço cristão gera para aquele que faz da maneira correta sempre um benefício. Cada um de nós receberá o galardão segundo as suas obras. Então, aquilo que a gente faz de correto é a nossa coroa. E isso o apóstolo Paulo escreve na carta a Timóteo: eu sei que eu tenho crido, ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele grande dia. A grande tristeza é uma igreja como, não vou dizer como a nossa, mas uma igreja da nossa geração, né? O movimento evangélico da nossa geração, que, assim, na melhor das expectativas, o pessoal está com saldo zero, para não dizer negativo. Então, como é que está o seu saldo no céu? Zero. Nada do que Deus manda eu fazer, eu costumo dar prioridade. Então, assim, né, não tenho muitas pérolas na minha coroa. Você não tem nenhuma. Né? Deveria ser um problema para você. Minha alegria e coroa. É muito interessante, quando desde a época que o apóstolo Paulo já pregava sobre a graça, vemos isso, por exemplo, na carta aos Romanos, como as pessoas tinham uma tendência de perverter a graça. Então, Paulo fala: somos salvos pela graça, isso não vem do esforço humano. E aí, você está vendo? Então, eu não preciso fazer nada. Não preciso me esforçar. E já naquela época, o apóstolo Paulo repreendia as pessoas e diz: olha, a salvação é pela graça, mas há um tribunal de Cristo, ele escreve isso aos Coríntios, em que cada um receberá um galardão segundo as suas obras. Veja, o tribunal dos salvos. É muito difícil para a gente pensar biblicamente alguém que é salvo e não se preocupa em tesourar no céu. Mas é a situação atual, que a gente não se iluda, a grande maioria age dessa forma, né? Minha alegria e coroa. Sim, amados. Veja, Paulo repete que ama essas pessoas. Por quê? É difícil a gente acreditar que as pessoas nos amam, principalmente quando elas nos amam de verdade da forma certa. Porque quem ama você de verdade vai puxar a sua orelha. Quem ama você de verdade vai te repreender, vai te botar de castigo. Quem ama você de verdade vai te falar um monte de vezes que você não pode comer o que você come, dormir do jeito que você dorme, falar do jeito que você fala, e coisas semelhantes. Então, é difícil às vezes a gente acreditar no amor verdadeiro. Somos muito mais tendenciosos a acreditar no amor falso, no amor permissivo. Por exemplo, agora no Natal, né? Então você vai acreditar que o papai e a mamãe amam você se no dia 25 ele te comprar um presente para você, né? Você vai acreditar de repente que o seu pai e sua mãe amam você se eles fizerem vista grossa, uma série de coisas erradas que você faz. A Bíblia condena isso e não chama isso de amor, pelo contrário. Então, o apóstolo Paulo repete essa expressão, amados.
porque Ele sabe como é difícil para a gente identificar o verdadeiro amor, para a gente identificar que a gente é alvo desse amor. Se não, vejamos, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, já no início, e a gente, né? Mas fique tranquilo, eu tenho orado bastante, Deus tem me dado o poder de síntese, e eu creio que o culto vai terminar hoje antes das 10:09. Né? Porque vai ser sexta-feira que a gente vai terminar mais cedo. Vocês vão voltar para casa, vai dar tempo de assistir um monte de programa de televisão que vocês gostam e vão se edificar. Né? Afinal de contas, igreja é para quem gosta. Então, aqui em Hebreus, pastor, o senhor está chateado? Não, estou muito feliz, continuo da mesma forma, extremamente feliz com o meu Deus. Hebreus, capítulo de número 12, olha que coisa. No versículo 4, Hebreus 12, 4. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, a gente não morreu, por que está estribuchando? E estáis esquecidos da exortação que como filhos, então só vai entender essa exortação quem é filho. A maioria não é, que está na igreja, que fique claro. Discorre convosco, filho meu, filho, olha o pronome possessivo, filho meu. Deus conhece os seus. Filho meu, não menosprezes. O que é menosprezar? É dar um valor pequeno. Ou melhor, não dá valor. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. Normalmente é assim, a gente não dá valor àquele que tenta nos corrigir. Pelo contrário, a gente vê essa pessoa como um adversário. Nem desmais quando por eles é reprovado. Desmaiar, eu acho interessante, é aquela criança que faz calundu. Sabe? Eu quero sair com essa roupa. Aí o pai e a mãe dizem, não, com essa roupa não vai, então não vou mais. Aí se estribucha no chão, né, e finge de morto. Tem crente que é assim. Pastor disse que as coisas têm que ter ordem, decência, agora na igreja tudo vai mudar, as coisas têm que ser mais da forma bíblica, como nunca foram antes. Então eu não vou mais participar. Escolha sua. Só vai revelar quem você é. Nunca foi filho. Não desmais, ou seja, não se sinta paralisado porque Deus está te corrigindo. Porque, na verdade, isso é uma reprovação. Porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige. Veja como é difícil para a gente se sentir amado. Veja como é fácil para a gente cair, né, na mesma tentação de Asaf, no Salmo 73. Deus deve gostar mais daquele falso crente, que a vida dele parece que é melhor que a minha. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem. Não é assim que Deus trata os seus filhos. É assim que a Bíblia mostra. Se você não acredita na Bíblia, é um direito seu. É para a disciplina que perseverais. É para a disciplina. O que ele está dizendo aqui é a perseverança, ela só vai acontecer na sua vida se você resistir à tentação de desistir quando for corrigido por Deus. Eu percebo isso. Normalmente, quando a gente traz, né, sermões que evidenciam o pecado, extremamente comum, né, na nossa igreja isso acontecer, a tendência das pessoas é se sentirem desmotivadas ao serviço cristão, e não o contrário, que deveria ser, né? Tá vendo? O pastor falou ali, de fato, eu estou tão errado, estou dando tanta prioridade às coisas do mundo, eu tenho que mudar a minha vida mesmo. Não, a tendência é o contrário. Já que ninguém me dá valor, então quem quiser que se vire. Segundo John Knox, um homem com Deus é maioria. Então, um falso crente nunca vai fazer falta na igreja. Né? A mão de trabalho do falso crente nunca vai fazer falta na seara do Senhor. Pelo contrário, né? É uma pessoa a menos para sujar, para atrapalhar. Como a gente já viu lá em Neemias, né? Sanbalate, Tobias, eles quiseram participar, mas não podia. Eles não tinham o mesmo coração que o povo de Deus. Então aqui é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos.
Pois que filho há que o pai não corrige? Né? Qual é o filho que o pai que ama de verdade não vai corrigir quando ele precisa de correção? Então voltemos agora para Filipenses 4. Paulo está dizendo justamente isso. Vou repetir o versículo 1 de novo. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Amados. Puxo a orelha de vocês porque eu amo. Isso é Paulo, viu? Eu não puxo a orelha de ninguém, já não faço. Né? Não faço isso, já sou tão criticado, imagine. Permanecei deste modo, firmes. Então aqui é a mensagem para aqueles que estão de fato fazendo alguma coisa para Deus, que no nosso meio são bem poucos. Permaneçam firmes, aqueles que não estão fazendo nada, em nome de Jesus, despertem enquanto é tempo. Né? Porque não falta trabalho aqui no nosso meio. Ainda mais agora que o pastor está pregando menos, você tem mais espaço para falar na igreja e para fazer mais coisa na igreja, porque realmente o pastor pregando como pregava 3, 4 horas, meio que oprimia as pessoas de fazerem alguma coisa, lhes faltava tempo. Aqui agora o apóstolo Paulo vai dizer que é possível 2 cristãos verdadeiros estarem em desacordo, mas que isso não deve ser a regra, e quando isso acontecer, isso deve ser solucionado o mais breve possível para não evitar dano a toda a igreja. Por isso, esses 2 nomes que a gente vai encontrar no céu. Eu rogo, e rogar significa pedir com insistência. Por isso que às vezes rogar também é atribuído a Deus, né? Rogamos ao Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Imagine essa carta sendo lida e as duas sentadas ouvindo. Né? Que coisa interessante, eu queria estar lá para ver a reação de Evódia, porque essa carta ali foi lida em público, toda a igreja reunida, vamos ler a carta aqui, e Paulo mandou para a gente, senta todo mundo, vamos ler aqui em voz alta. Eu fico imaginando, né? Como dizem, eu queria ser uma formiguinha. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. E veja, elas não estão discutindo acerca de assuntos teológicos aqui. A atitude de Evódia e Sintique é bastante fácil de se compreender para nós que acho que segunda-feira falamos de Marta e Maria. E aquilo ali é Evódia e Sintique. Então imagine Marta, Evódia e Maria, Sintique. Então um achava que deveria fazer algo na hora que Jesus estava falando. A outra achava que não deveria. Você vê, uma tem que estar certa e a outra errada. Se são 2 atitudes opostas, uma tem que estar certa, a outra errada. Né? Então, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Então, a seara é tão grande, os ceifeiros são tão poucos, os bons ceifeiros e ceifeiras têm que tomar todo cuidado para não ficar perdendo tempo com banalidade de briguinha boba, né? A gente já sendo tão pouco, né? Usando um português assim bem rebuscado, já sendo tão poucos aqui, que estão de fato com a mão na massa, então vamos se unir mais. Quem está com a mão na massa, quem não está, continue como ouvinte, é uma escolha sua, né? Fique tranquilo. Mas assim, para quem está realmente com a mão na massa, né? Para quem se considera de fato membro dessa igreja, vamos se unir mais, né? Tenha certeza de que o Senhor fará muito mais na nossa união do que na nossa desunião. Mas não se una com falsos irmãos, usando esse versículo aqui, em nome de Jesus, por favor. Né? Evódia e Sintique, que são crentes, agem como crentes, estão tendo pensamentos um pouco equivocados acerca de como devem exercitar o seu cristianismo na igreja. Mas não se una com falso irmão, nem com falso irmão, dizendo que é Evódia e Sintique. Pelo amor de Deus, não é isso que Paulo está falando. Pelo contrário, Paulo já falou que dos maus obreiros a gente tem que fugir, na carta que a gente está lendo aqui. Né? E ele diz, inclusive, que tem um tipo de imitação. Versículo 17, sede, irmãos, imitadores meus, e observai os que amam o segundo modelo que tens em nós. Esse era o modelo que Evódia e Sintique seguiam. Então, cuidado, para que você não seja levado a erro. Quando o Senhor Jesus fala com o apóstolo João para escrever uma carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, olha o cuidado. Vocês perderam o primeiro amor, Éfeso. Lembra de onde caístes, pega o primeiro amor, volta a praga as primeiras obras.
A tendência da gente, qual seria? Esquecer que existe um ódio santo. Por isso o Senhor avisa. Eu tenho, porém, isso é depois de terminar. Parece que terminou a carta e depois ele escreve, né, meio que um adendo, um anexo à carta, dizendo: olha, cuidado, eu não estou dizendo para você deixar de odiar as obras dos nicolaítas. Isso está certo, eu também as odeio. Olha o perigo da gente querer, né, generalizar as coisas. Visto ser de sóbrios o tempo todo. Sóbrios e vigilantes. O diabo, que é o nosso adversário. Qual é o principal atributo do diabo? Vocês, mulheres, não estão estudando muito isso. Estão os atributos de Deus, fazem muito melhor. Mas o atributo principal do diabo, que é, ele é mentiroso. Ele é um enganador. Então, ele é o pai da mentira. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Está vendo? Deus mandou você amar. Por isso, pare de odiar a obra do nicolaíta. Não, tem que odiar. Se Deus odeia também. Então, se a gente, de fato, está combatendo o bom combate da fé, isso inclui a rejeição expressa daquilo que é contrário à vontade de Deus, o nome de igreja, né? Então, versículo 2, rogo a Evódia, rogo a Síntica, que pensem concordantemente. Então, para de picuinha, Marta e Maria, vocês comecem a fazer as coisas na hora certa, da forma certa. Vocês duas são amadas do Senhor. Versículo 3. E pode ter Evódia e Síntico também aqui, né? E aqui não é só o gênero feminino, fala de um problema na igreja, né? Entre irmãos. Versículo 3. A ti, fiel companheiro de julgo. A gente não sabe quem é essa pessoa. Paulo não fala o nome dele. Então você pega os comentários bíblicos, né? E você vai ver um monte de gente dizendo um monte de nome, de pessoas que estiveram com o apóstolo Paulo em várias missões, várias campanhas missionárias. Olha aqui, o apóstolo Paulo escolheu não dar nome, mas os cristãos de Filipos sabiam exatamente quem era, né? A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie. Veja como é importante a questão da liderança masculina. Chegar, Evódia disse, vocês são crentes, que é isso, né? Veja como é importante a gente auxiliar as pessoas que são de Deus a andarem unidas. A tendência é o quê? É a gente estimular a desunião. Então alguém vem e fala com você, rapaz, fulano fez isso, mas rapaz, se eu fosse você, deixava ele falar, eu cortava dois altos, né? Dizia que não é mais meu amigo. Aqui não, aqui é o contrário. Pô, fulano é crente igual a você. O fato de vocês pensarem, né, é diferente em relação se a luz deve ficar acesa ou apagada, isso não deveria ser importante, né? Isso deveria ser colocado como um assunto, né, nem assunto a ser levado em consideração. E veja como é importante você se colocar como esse auxiliador para dirimir conflitos e não estimulá-los. Normalmente é fácil a gente encontrar na igreja ou nas mídias sociais pessoas que estimulam conflitos. Dificilmente a gente vai encontrar pessoas, né, que ajudam na resolução de conflitos. A ti, companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Juntas se esforçaram com quem? Com o apóstolo Paulo. Paulo está provando o cristianismo das duas. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro. Então, olha para cá, livro da vida, irmão. Olha o padrão aqui. Essas pessoas aqui é um padrão elevado de cristianismo. E mesmo assim tinha espaço para alguns conflitos desnecessários. Por quê? Porque a gente é simultaneamente justo e pecador, como já dizia Lutero há 15 anos atrás. O cristão genuíno, ele vai ter que lutar todos os dias contra o egoísmo, contra a hipocrisia, né? Contra a soberba. São pecados que a gente vai lutar sempre. A diferença é que tem gente que nem está lutando, né? Enquanto que os verdadeiros crentes vão estar sempre lutando contra o pecado que de perto nos assedia. O apóstolo Paulo, agora no versículo 4, ele diz essa frase tão bonita, né, que nos estimula a ficarmos felizes. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos quando? O Brasil ganhou a Copa do Mundo. O Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Foi 7-1 ou foi 8-1? 7-1. Perdeu de 7-1 da Alemanha. Alegrai-vos. Ó. É a mesma alegria? Brasil campeão da Copa do Mundo. O Brasil tomou aqui dentro, viu?
Foi na Copa que foi aqui no país. Alegrai-vos sempre no Senhor, né? Então, seu salário aumentou. Alegrai-vos. O seu salário diminuiu. Aleluia, glória a Deus. Né? Então, quando é que a gente deve se alegrar no Senhor? Sempre. Parece que frases como essa, né, afirmações claras como essa, não estão presentes na maioria da Bíblia das pessoas. Só que, ao que eu imagino, a Bíblia, pelo menos dos Evangelhos, é igual, né? Com algumas traduções diferentes, mas assim, não muda, né, a essência. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, é igual quando ele falou, eu amo vocês, não se esqueçam, eu amo vocês. Não foi assim no versículo 1? A mesma coisa aqui. 2 vezes ele diz, alegrai-vos sempre, alegrai-vos. Então a gente tem que estar sempre nos esforçando para estar felizes, independente da situação, né? É por isso que às vezes a pessoa diz que eu estou pregando assim, no assado, sexta-feira, sábado, sei lá. Pastor, o senhor está sofrendo? Não, está tudo bem, estou muito feliz, a minha vida é maravilhosa, né? Eu tenho até algumas preocupações, porque talvez minha vida esteja fácil demais, né? Sei, de repente, né, o caminho se alargou, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você não tem desculpa para não estar feliz. Não tem desculpa. Tem que estar feliz, sempre. Por quê? Porque a nossa casa é no céu, irmão. Você é crente, então você vai para o céu. Nada que aconteça com você aqui deveria roubar essa alegria. E nenhuma alegria aqui na terra deveria roubar também essa alegria do céu. Por quê? Porque as alegrias da terra, elas vêm sempre acompanhadas de ansiedade em perdê-las. Então você tem a alegria de ter filhos, agora fica preocupado na criação deles. Você tem alegria quando você adquire um bem material, agora fica preocupado em perdê-lo. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A falta de alegria, irmãos, ela é a raiz da ingratidão. Por que as pessoas, por que esse comportamento, né, que é a ingratidão, é tão comum na igreja? Porque as pessoas não estão felizes. E você já viu alguém feliz querendo que o outro seja feliz? Você já viu alguém bem, sabe, aquela cara assim, sabe, chupou limão, se esforçando para você ficar alegre? Nunca viu, né? Nem vai ver. Porque a infelicidade, ela é contagiante, né? Então as pessoas infelizes, elas não aguentam ver ninguém feliz. É por isso que eu acho que eu incomodo tanta gente. Porque eu sou muito feliz, né? Repito, eu sou muito feliz. E quanto mais no caminho fica estreito, eu não sei. Me lembrei da minha infância esses dias. Minha irmã está aqui e não vai me deixar mentir. E a gente gostava, a gente tinha quartos separados, eu tenho duas irmãs mulheres, eu era o único homem da casa. E eu tinha um quarto para mim, elas tinham um quarto delas. Mas a gente gostava sempre de dormir junto. A gente chamava de dormir no rolinho. Todo mundo juntinho, coladinho assim, sentindo o cangote do outro, né? Porque acho que lembra a barriga de mamãe, que é tudo apertadinho também. Eu me lembrei desses dias porque eu vi que o caminho começou a se estreitar ainda mais e estava gostoso. Porque está no rolinho. Está tudo apertadinho. E quando está tudo apertadinho, a gente sente mais a presença de Jesus. Porque ele está no apertadinho com a gente. Para quem tem Jesus, não se apresse em responder. Então, quando os três entraram na fornalha, qual é o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem entrou junto na fornalha? E ainda dançaram. Vão dançar na fornalha, aí já é demais. Aí já é sapatear a cabeça do diabo, como diria minha raiz pentecostal, né? Então, e nem cheiro de fumaça ficou na roupa deles. É um negócio assim de Deus dizer assim, ô diabo, você vá para o seu lugar, né? O crente ser infeliz é indesculpável. O crente não está alegre é indesculpável. O Haddad vai fazer isso. Quem é Haddad? O tal do ministro da Fazenda. Outro dia era Manteiga, né? Manteiga, não sei, né? Outro dia era Guedes. Eu tô nem aí, irmão. Eu quero
verdade, que eles sejam salvos, né? Conheçam a Cristo, sejam salvos como qualquer pessoa. Mas, assim, o que eles vão fazer no futuro econômico do país não tem que repercutir em nada naquilo que eu creio em Deus. A minha fé é baseada naquilo que Deus me falou, não naquilo que os homens me falam. Principalmente homens que não ouvem a Deus, porque é pior ainda, né? Mas é interessante como a alegria de alguns é roubada por informações assim tão superficiais que muitas vezes nem se concretizam. Então aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, vou repetir, alegrai-vos quando? Sempre. Quando é sempre? Sempre. É muito difícil, né? Eu sei que exige uma capacidade cognitiva acima do normal você entender qual é o significado de sempre. Todo instante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e se for bissexto, 366 dias. Então você devia estar sempre, se você está no Senhor. Agora, se você não está no Senhor, eu entendo a sua falta de alegria, né? Me compadeço de você e oro para que você se arrependa e seja salvo. Afinal de contas, a porta do céu ainda continua aberta. Ainda, viu? Não sei até quando. Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Então, continuando. Versículo 5. Seja a vossa moderação. O que é moderação, irmão? Moderação é uma palavra que também pode ser traduzida, por exemplo, como domínio próprio. Lá no fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, né? Tem lá mansidão, fé, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Então, moderação é isso, é domínio próprio. Você não se alegra demais a ponto de perder a sobriedade e nem se entristece demais. Então você não vai permitir que as circunstâncias tenham tanta influência em você, sobre você, como tem nas pessoas que não têm Jesus. É interessante você ver uma pessoa, não sei, vocês daqui que moram aqui, tem um negócio de um paredão sábado, né? Aí você vê aquela pessoa no paredão sábado, tá numa alegria assim que parece que a pessoa é dona do mundo. E aí no outro dia parece que a pessoa é a pessoa mais infeliz do mundo. Por quê? Onde foi parar aquela alegria de ontem? Né? Carnaval e festas é comum ver esse tipo de atitude, né? O mundo tende a dizer que seria algo parecido com bipolaridade, né? Extremos, muito alegre, muito triste. O cristão não. O cristão é sempre sóbrio. Rapaz, o negócio tá má. Olha, pastor, é muita gente entrando na igreja, agora a gente tem que procurar uma cega. Olha, vai. Calma. Não, o senhor não está vendo, não. Eu não estou vendo, não. Calma. E essa pressa? Então seja sóbrio. Não permita que as circunstâncias tirem a sobriedade de você. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, olha o cristão aqui. Ele é sempre o quê? Moderado. Ele está extremamente feliz do Senhor, alegre com as coisas de Deus, mas os acontecimentos aqui na terra não mudam o seu humor. Não mexem com ele a ponto de se esquecer as coisas que Deus falou. Não, moderado. Pastor, eu acho que a gente deveria fazer 1 milhão de panfletos. Vamos ganhar 1000 almas para Jesus, vamos ganhar 5. A gente não está conseguindo evangelizar no dia direito, no mês. Seja fiel no pouco primeiro. Depois Deus te colocará onde Ele quer colocar. Então aqui ele diz, perto está, porque aquela sensação de que quando determinados servos acham que o Senhor deles, né, o patrão deles não está olhando, parece que eles se sentem livres de fazer o que deveriam fazer. E aí quando o chefe está olhando, parece que, né, não, agora está olhando ali, vamos começar a se age mais correto. A ideia que Paulo quer mostrar é que o Senhor está sempre perto. Ele está sempre vendo. Ele está sempre perto dos seus. Ele nunca os abandona. Jesus disse, eu estarei com vocês até a consumação. Então isso para mim basta. Independente de quem me abandone. Como já diria Spurgeon.
Quem quiser abandonar, vou ficar triste. Ao longo desses 15 anos foi a maioria. Mas Jesus nunca me abandonou. Ó, e Jesus é muito mais do que a maioria. Perto está o Senhor. Agora chegamos, no centro da mensagem, por assim dizer, tratando a ansiedade, vencendo a ansiedade. Mas primeiro de vencer a ansiedade, você tem que identificá-la como pecado. E não como falha de caráter. E não como um problema psicológico. Não, é pecado. Não andeis... Veja, não é ansiedade natural que acontece quando você está diante de uma circunstância inesperada. Você não sabe o resultado daquilo. Mas o que ele está dizendo é: não andeis ansiosos, ou seja, não permita que essa ansiedade te controle. Controle seu pensamento, controle as suas reações. É perceptível ver uma pessoa com um ataque de ansiedade. Eu já tive alguns antes de saber que era ansiedade. Você perde a percepção, às vezes a mão estremece, o batimento cardíaco, ele aumenta, você não sabe o porquê. E aqui, não andeis, então não ande ansioso. Mas tem algumas coisas que a gente deve andar ansioso? Não tem. Assim como está escrito, sempre devemos estar alegres, também está escrito que nunca devemos andar com coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, não ande ansioso, não fique ansioso. E a ansiedade, é o que eu falei para você, é quando a gente tem pensamentos e sentimentos incorretos. A gente cria na nossa mente situações que, na grande maioria das vezes, nunca vai existir, nunca vai acontecer. E mesmo se acontecesse, não ocasionariam danos que a gente às vezes cria na mente, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por exemplo, imagine que você tem um exame que vai te dizer se você tem uma enfermidade gravíssima, nem grave, ou não. Você fica ansioso com o resultado do exame. Por quê? Imagine que a enfermidade é gravíssima. Imagine que o seu grande medo ter essa enfermidade diagnosticada, uma enfermidade que talvez você tenha 2, 3 meses de vida, e aí você morre. Sim, e quando você morrer, você vai para onde? Vai para onde? E aí? Mudou alguma coisa? Ir para o céu não é legal? Ir para o céu é legal, irmão? Rapaz! Ó Senhor Jesus, perdoai-os, não sabem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas o apóstolo Paulo diz que a gente não pode ficar inerte ao ataque da ansiedade, a gente precisa reagir. É como no capítulo 6 da carta aos Efésios. A batalha espiritual, a luta não é contra carne e sangue, principados e potestades, e nessa luta as nossas armas são essas aqui: capacete da salvação, couraça, cinto, sandália. Aqui é a mesma coisa. Quando você sofrer um ataque da ansiedade, qual vai ser a sua reação? É o que Paulo diz aqui. Então, é o antídoto. Ele vai dar aqui 3 atitudes que o cristão tem que ter. Primeira delas: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas. Então, assim, se você está ansioso, você deveria conversar com quem? Em Deus. Não é Ele que está no controle de tudo? Veja que a maioria das vezes que a gente fala Deus está no controle de tudo, é da boca para fora. Porque se Deus está no controle de tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Pode alguma coisa de mal acontecer comigo? Então eu não deveria estar ansioso. Aqui ele diz: você tem que ter essa atitude. Presente diante de Deus aquilo que está corrompendo os seus pensamentos e deturpando os seus sentimentos. Porque a ansiedade, na vida espiritual, ela sempre age em pensamentos e sentimentos. Não andeis em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Preste atenção nessa expressão, em tudo. Por quê?
Porque muitas vezes as coisas que nos causam ansiedades, elas não começam grandes. Às vezes é uma bobagemzinha. E aí a gente tem aquele resquício de catolicismo. Falo por mim. Eu fui ensinado quando eu era pequeno que eu só devo importunar o Senhor, ou os santos, segundo os católicos, se for um negócio assim, né, que não dá para eu aguentar. Já a Bíblia me ensinou que não. Né? Até o meu pão de cada dia, né, eu tenho que apresentar ao Senhor. Tudo eu tenho que apresentar ao Senhor. Então, o Senhor nunca vai olhar para você e para mim e dizer, é sério que você está falando isso comigo? Então, ele não vai, ele sabe das nossas limitações. Eu gosto da frase, acho que é do Hudson Taylor, uma pequena coisa é uma pequena coisa, mas a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Assim também, os pequenos problemas começam pequenos, mas não continuam pequenos. Então, a gente, independente da gente achar que aquele problema é grande ou não, se já está atrapalhando o nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente tem que apresentar a Deus e não esperar ele crescer. Não esperar piorar. Até porque o Senhor Jesus já nos ensinou no Evangelho de João, sem mim, nada podeis fazer. Então não tem problema pequeno. Aprendemos também essa lição no livro de Tiago, quando ele diz, você precisa de sabedoria? Peça a Deus. E ele dá liberalmente, e ele não vai jogar isso no seu rosto. Então, eu tenho uma situação, é pequena, não sei como agir, estou meio ansioso. Apresente a Deus. Mas é algo tão pequeno, mas apresente a Deus. Porque ele sabe de tudo. Inclusive se isso é pequeno ou não. Às vezes a gente pode imaginar que algo é pequeno, não sei tão pequeno que a gente imagina. Por isso ele diz, em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos apresentar mais ou menos três atitudes na oração. Né? Como a gente deveria orar corretamente. Não é que eu estou te dizendo que tem oração errada. A ideia é assim, a oração como ferramenta no combate da ansiedade. Amém? Então, qual seria a forma da gente orar nesses momentos específicos? Ele diz aqui, petições. O que é uma petição? Petição é um pedido. Inclusive, aqui é um termo jurídico, né? O advogado quase ele peticiona. Faz pedidos em juízo, que é aquele que pode dizer se vai fazer aquilo ou não. Então, peça a Deus. Ele pode dizer que não é para você. Ele pode dizer que vai ser depois, ele pode dizer que vai fazer, mas é ele que tem a palavra. E você não precisa ficar nessa dúvida, você pode perguntar a ele. E aí, Senhor, é isso mesmo? Então, petição é essa oração direta a Deus. Segundo, ele diz que a gente tem que, pela oração, a gente tem que suplicar diante de Deus. A súplica aqui fala da questão da insistência. Jesus ensina que a gente não deve fazer vãs repetições. E muitas vezes os cristãos, como em tantas outras partes da Bíblia, eles compreendem de uma forma extremamente equivocada. Então parece que se hoje eu pedir a Deus que salve o meu ente querido X, e Deus não salvou ele hoje, eu não posso pedir isso amanhã. Porque seria uma vã repetição. Não, não é assim não. O que ele está dizendo é, olhe, não fique repetindo, como os católicos fazem, uma reza, né? Repetida, achando que aquilo vai produzir algum tipo de efeito por si mesmo. Não. Mas o fato de você pedir a mesma coisa a Deus várias vezes é correto sim, irmão. Então, se algo que você está pedindo a Deus não pode ser apresentado a Ele, por exemplo, durante 1 ano ou 2, você não deveria nem ter feito o primeiro pedido. Veja, vocês lembram de como o anjo falou com o papai de João Batista? Como era o nome dele? Zacarias. Zacarias, as tuas orações. Você acha que ele orou uma vez para o filho? Ele e a mulher dele já avançaram em dias. Você acha que eles queriam ter filho na velhice?
ainda mais com os costumes daquela época. Hoje em dia as pessoas ainda postergam, né? Eles falam, não, vamos ter filho depois, né? Esse é um assunto que a gente pode debater em outro momento. Mas, do ponto de vista cristão, mas a ideia é que ele não desistiu. Tinha nele, né? Aquele resquício de pedir a Deus, Senhor, a gente enquanto estiver vivo aqui, tudo pode acontecer. E o exemplo está lá. Quem era o patriarca deles? Abraão. Quantos anos Abraão, né, teve Isaac? 100 anos. E Sarai? 90. Então, era possível. As suas orações foram ouvidas. Então, nunca desista de orar por pessoas. De pedir que elas sejam alcançadas, convertidas, salvas, né? Como se isso fosse algo a ser feito. Não, a gente não desiste muito na oração. A gente continua sempre orando. A gente não combate da mesma forma, porque o Senhor disse, não devemos dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães, mas devemos orar por todos, ao mesmo tempo. Então aqui ele diz, suplique, essa é a ideia. Peça com insistência. Se apresente diante de Deus e abra o seu coração. Muitas vezes a gente se apresenta diante de Deus ainda com resquícios, né, de falsidade, de hipocrisia, né? Ó Senhor, tu sabes, né? Aquelas horas, parece que a gente está, né? Irmão, é seu pai. Está acompanhando você o tempo todo. Claro que isso não deve tirar a reverência de Deus, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado para a gente não entrar nessa atmosfera religiosa que era dos fariseus. Então tem momentos que tudo que a gente sabe mesmo é chorar. Por isso o Espírito, ele usa até esses momentos, gemidos inexprimíveis, é isso. Tinha uma senhora que queria ter filho, não tinha. Naquela época, um homem podia casar com mais de uma mulher e a outra mulher tinha filhos e ficava esfregando na cara dela. Vocês sabem do que eu estou falando? A mãe de Samuel. E ela, quando foi entrar, na época não tinha um templo, na época ainda era tabernáculo. Quando ela começou a orar, quando ela começou a pedir a Deus, chegou um sacerdote muito espiritual, chamado Eli, né? Uma espiritualidade assim tremenda, para não dizer o contrário. Seus filhos, então, fora de série. E Eli já chegou dizendo, vem cá, minha senhora, bêbada essa hora da manhã. Por causa dos gemidos, tem esse gemido. Não suplica isso. Quando eu estou orando, é comum eu esquecer do que eu estou falando, começar a chorar e ficar diante de Deus. Pastor, você chora direto, né? Estou chorando. Não tenho a tendência de não chorar na frente dos outros, né? Não sei porquê, mas diante de Deus não tenho vergonha nenhuma, derreto mesmo, parece que está derretendo assim. Ainda bem que a gente toma água depois, né? E volta os líquidos. Então, isso é suplicar. Você pedir com essa insistência, né? É você saber que o Senhor se importa com você. A pior coisa, às vezes, irmãos, é quando você está, né, passando por um momento difícil e a pessoa diz, pare de se preocupar. Oi, irmão, eu sei, pare de se preocupar, é um conselho muito bom. Mas é assim. É por isso que Deus é diferente. Ele ouve as nossas súplicas. A gente pode ficar lá meia hora chorando, se acabando, né? E ele está lá na maior paciência, esperando a última lágrima. Então, é por isso que Paulo está dizendo, não perca isso. Eu não sei se vocês já experimentaram fazer isso. Às vezes, aqui nessa parte, a ansiedade já passou. Porque você já gastou tanta energia ali naquela súplica, já foi tanta... o que der Deus, já, né? Você já levanta meio que assim, né? Nocauteado pela fé em Deus. Mas se não for suficiente, ainda tem um terceiro dia, né? Ainda nesse remédio, né, da oração, ele fala com ações de graça. Uma das piores coisas que o cristão pode ter é ingratidão. Eu acho interessante, no dia que eu preguei sobre a ingratidão dos 9 leprosos, um casal ingrato na igreja saiu da congregação. Olha que coisa boa, vê como o remédio funciona. A pregação bíblica tende a tirar da igreja os falsos crentes. Isso deveria ser um alívio para vocês. Porque as más companhias corrompem os bons costumes.
Então, aqui, entenda, ações de graça. E você agradece a Deus antes de receber. Por quê? Porque o que nos agrada não é o fato de Deus fazer o que eu peço, é de Deus estar disponível para mim. Então, a minha oração, ela não precisa ser respondida do jeito que eu pedi. Só o fato dela ser ouvida já gera no cristão verdadeiro uma alegria imensurável. Então Deus está levando a sério os meus problemas. Mas quem sou eu para Deus me dar tanto de mim? Quem sou eu para Deus me dar tanta atenção? E aí a gente já agradece dali. Eu não preciso que Ele mude as circunstâncias. Algumas vezes Ele vai mudar e eu vou agradecer. Mas assim, ações de graça, você ser grato a Deus por Ele ser quem Ele é. Não pelas coisas que Ele pode fazer. Esse tipo de gratidão está cada vez mais em falta na igreja. Essa gratidão, não, Deus, eu não mereço, Deus não achou. Nunca vou agradecer. O Senhor dá atenção para mim. Tanta coisa o Senhor, né? Tenho que controlar o universo. Tenho que não permitir que os demônios façam, não, sabe, controlando tanta coisa, contando os fios da minha cabeça e ainda dando atenção para mim, Senhor. Meu Senhor, então eu agradeço. Amém. E olha que coisa interessante, gratidão não é da boca para fora, gratidão da boca para fora é a atitude dos hipócritas. Né? Então, em nome de Jesus, não seja um hipócrita. Quem se sente agradecido, faz de tudo para agradar aquele quem é fruto, quem é o alvo do seu agradecimento. Então, sou muito agradecido por Deus ter feito o que fez comigo. Sim, e você devolve isso a Deus como? Igual os 9 leprosos, e nem voltaram para dizer muito obrigado. É como uma pessoa que diz, eu sou muito agradecido a Deus, mas não vejo necessidade de assiduidade nos cultos. Sou muito agradecido a Deus, mas nunca me desceu o goela abaixo que o dízimo é bíblico. Aí você fica falando assim, não é possível que essa pessoa é agradecida a Deus, né? Sabe, irmãos, você vê católicos e gente que tem fés, crendices, né, estapafúrdias, quando eles alcançam diante de uma deidade que eles mesmos inventaram, né, alguma suposta graça, rapaz, eles fazem, eu conheço gente que constrói igreja, gente que dá fazenda, não, Deus fez isso por mim, o mínimo que eu posso fazer é fazer isso aqui por Ele. E o pessoal que diz que tem a verdadeira gratidão não faz nada. Não, Deus me ajudou muito, sou muito agradecido, mas é isso aí, é o papel de Deus, é me agradar. E eu sou agradecido a Deus por Ele ser agradável a mim, fazer as coisas, né, para a minha vida se tornar melhor. Isso não me move a fazer nada por Ele. Nada por aqueles que são dele. Nada pelo seu reino, nada pelo crescimento do seu evangelho. Parece que não está escrito em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é quem é agradecido. Jesus deu a vida por mim. O mínimo que eu posso fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. É fazer de tudo para com todos, para, se possível, aqui, a igreja de Filipos entendia o que era agradecimento. O apóstolo Paulo nunca foi, por assim dizer, pastor deles. Ficou pouquíssimo tempo aqui. Mas eles faziam por Paulo coisas que gente não faz pelo pastor. O apóstolo Paulo está pregando em outros lugares. Ele passa um tempão lá em Coríntios. O pessoal de Coríntios não contribuía em nada para sustentar o apóstolo Paulo, a ponto de ele ter que trabalhar. E quem foi que enviou recursos para o apóstolo Paulo continuar pregando em Coríntio? Os filipenses. Isso é gratidão. E a gratidão que você sente a Deus é demonstrada para com os filhos dele. Porque dizer que você é agradecido a um Deus que você não vê, dizer que você é grato a um Deus, né, que não precisa de você para nada. Não, você demonstra a gratidão pela forma como você trata os servos e os filhos de Deus. Por isso que a gente vê que tem tão poucas pessoas agradecidas na igreja.
Assim que passa o problema, meu nome é tchau. Né? Foi muito bom. Parece o show da Xuxa. Quando o Xuxa se despedia e entrava na nave, né? Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom, né? Estar com vocês baixinhos. E ela entrava na nave, junto, subia, né? Os crentes. Quando eles passam por um período, às vezes, de dificuldade, a gente vivenciou muito isso aqui na nossa congregação. Rapidamente parece que, né? O desejo de estar junto com os irmãos e fazendo o evangelho prosperar, vai embora. Junto com o problema, né, que foi a causa de mantê-los aparentemente motivados no nosso meio. Aqui não, aqui ele diz que ações de graça. Dificilmente você vai ter um coração grato e a ansiedade vai achar espaço para crescer no seu coração. Por quê? Porque você é agradecido. Quando vem a preocupação da ansiedade, mas Deus fez tanto por mim. É como Spurgeon dizia, Spurgeon, você não está preocupado, mas Ele investiu tanto em mim para me perder assim no meio do caminho. Gratidão. Por isso Paulo diz, na oração tem que ter sempre isso, petição, ou seja, objetividade em relação àquilo que você pede a Deus. Por exemplo, eu posso pedir a Deus que mate alguém? Posso? Claro que não, irmão. Não, mas eu estava na dúvida aqui, vai ter, né? Hoje isso é uma pegadinha. Eu posso pedir a Deus assim, Deus endurece o meu coração para não perdoar ninguém. Eu quero ficar uma pessoa assim, implacável. Posso? Não. Então a Bíblia nos orienta em relação ao que a gente deve pedir e esperar de Deus. Objetividade, irmãos. E também ele fala súplica, ou seja, continue pedindo, não desista, Deus está te ouvindo. E já agradeça, seja grato. A gratidão ela vai apagar qualquer fogo de ansiedade que tente insistir em crescer. A segunda questão é enfrentada por Paulo aqui no versículo 7. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo. Veja, ela excede o entendimento, ela não tira o nosso entendimento. E há uma diferença enorme. Então, como eu disse a vocês, a ansiedade, irmãos, ela cresce, ela encontra, né, espaço para crescer em pensamentos e sentimentos incorretos. E muitas vezes temos por circunstâncias, pessoas e coisas. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe que determinadas coisas não irão acontecer, não da forma como às vezes a gente imagina. Então, pode alguma coisa cooperar para o mal daqueles que amam a Deus? Não. Pode? Não. Porque a Bíblia diz que não pode. Então, uma das ferramentas principais para você combater a ansiedade é você conhecer as promessas de Deus. Saber o que você deve esperar de Deus. Veja, a ansiedade, ela de certa forma é enfrentada também. Vamos abrir rapidamente no Salmo de número 23. Eu já estou concluindo, fique tranquilo, quantidade nova a gente termina. No Salmo 23, quando Davi fala, ele coloca de uma forma tão abrangente que dá para a gente colocar várias situações, inclusive ansiedade. Salmo 23. Salmo mais conhecido da Bíblia. Eu vou abrir porque eu não sou tão inteligente quanto vocês que sabem decorado. Ainda mais ultimamente. Eu tenho esquecido até nomes. Ainda não esqueci o meu. Mas às vezes eu esqueço o nome de pessoas próximas. Depois volta a memória mesmo. Aqui no capítulo 23 do livro de Salmos, ou Salmo 23, se você preferir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de quem? Então a promessa é por amor do nome dele, porque se fosse por amor do meu nome, eu estava mal. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, imagine um dia que você vai ter um ataque de ansiedade nível 10, de uma escala de 0 a 10. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não vou permitir que a ansiedade
cause dano, eu não vou temer o que pode acontecer no futuro. E veja que a ansiedade é justamente o temor de coisas que ainda não aconteceram. O temor, né, a respeito de possibilidades. Não temerei. E por que ele não teme? Porque tu estás comigo. Mais do que Davi, a gente ouviu da boca do próprio Jesus: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado eram os instrumentos do pastor. Um para apacentar as ovelhas, o outro para afugentar os predadores. Mas, versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. Veja, o Senhor vai preparar uma mesa para você na presença dos seus adversários. E aí, irmão? A ideia é: não tema o que o homem pode te fazer. Deus está no controle. É o tipo de palavra que deveria, né, apagar todo o ataque de ansiedade. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice. Veja, o Senhor nunca nos dá o suficiente. Ele dá sempre mais do que o suficiente. Bondade e misericórdia, certamente. Imagine um dia que você diz: não, hoje eu não quero nem bondade nem misericórdia, hoje é sangue no olho, eu quero viver daquele jeito. Aí bondade e misericórdia vai olhar para você e vai dizer: não tenho nada a ver com o seu querer, eu estou aqui obedecendo às ordens do Senhor todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para... Então é isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 4 de Filipenses: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente. Por quê? Porque atacado é o nosso coração e mente. O que é atacado é o fato de você confiar que Deus te ama. É o fato de você acreditar que Deus é fiel. Ele disse que faria isso, mas será que ele não se esqueceu? Não, ele nunca se esquece. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então nós precisamos enfrentar a ansiedade dessa forma, com um pensar correto. Qual é o primeiro remédio? A gente já está concluindo. Orar corretamente. Segundo, pensar corretamente. Você só vai conseguir pensar corretamente se você for um obreiro aprovado que manuseia bem a palavra de Deus. Por isso que no capítulo 12 de Romanos, Paulo vai dizer: não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Senhor Jesus vai dizer em Mateus, salvo engano, capítulo 22, que nós devemos amar a Deus de todo coração, alma, força e entendimento. E qual é o último remédio, por assim dizer? Viver corretamente. Então, segundo, a paz de Deus, versículo 7 aqui: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8: finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, veja, tudo que é respeitável. É respeitável maltratar o pastor? Destratar o pastor? É respeitável? E por que algumas pessoas têm esse tipo de comportamento? E muitas vezes não são nem combativas. Então, a ideia é: o que tem que estar na nossa mente? Porque, como é que eu vou saber o que está na minha mente e no meu coração? É o que sai da minha boca. A boca sempre vai ser esse termômetro. Ela vai falar do que o coração está cheio. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, pare de defender as injustiças que as pessoas cometem. Amém. Tudo que é puro, pare de justificar a impureza. Tudo que é amável, não nos cansemos de fazer o bem, não percamos o primeiro amor. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos, que o nosso amor jamais se esfrie.
tudo que é de boa. Então o crente ele não foge só do mal, ele foge da aparência do mal. Então tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, virtude, a ideia de virtude no grego é a ideia de qualidades que a gente pode ter. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso, então o seu pensamento. Lutero já dizia, eu não posso impedir que os pássaros voem, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Então toda vez que eu for atacado com setas, com dardos inflamados do maligno, como é que eu apago pelos pensamentos corretos? Se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra num pão. Qual é o pensamento correto de Deus? Deus, deu 1-0 aqui no diabo, me deu um pão aí. Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ó diabo, você está dizendo aqui que Deus não me ama? Pois durante esses 40 dias que eu não comi nada, Deus me sustentou com a sua palavra. Percebeu? Não é assim que a gente combate. Por isso que é tão importante frequentar igrejas como essa, onde você vai aprender a verdadeira palavra de Deus, e não frasezinhas de efeito, e não princípiozinhos bobos que qualquer coach ensinaria. Por quê? Porque na vida de verdade é isso que faz a diferença. O obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra de Deus. Faz toda a diferença você saber as coisas que de fato tem que ocupar o seu pensamento. E finalmente, irmãos, qual é o último antídoto, por assim dizer? Orar corretamente, pensar corretamente. Terceiro, viver corretamente. Porque não adianta a gente orar corretamente, dizer que pensa corretamente e viver totalmente errado do que a gente orou e diz que pensou. Salvo engano. Infelizmente, a maioria é assim. Na hora de orar, até dá uma, faz uma coisinha certa, repete alguma coisinha bíblica que é correta. Na hora de pensar, não vou mais ou menos por aqui. Mas e na hora de agir? Na hora de diavera mesmo, vai cortar a mão, porque tem que cortar. Vai arrancar o olho, tem que arrancar. Vai se afastar do falso irmão, ou vai ficar, como é que vai ser? Vai abrir mão da sua avareza para que a generosidade cresça, ou vai ficar nessa? Versículo 9. É aqui eu concluo. O que também aprendestes e recebestes. Veja, não adianta você aprender se você não recebe. Jesus já ensinava esse princípio no Sermão do Monte. De nada adianta você ouvir se não for para praticar. Vimos mais uma vez um cenário altamente triste na nossa cidade, essas fortes chuvas. De novo teve deslizamento, de novo gente morreu. É isso que Jesus quer dizer. Se você não construir a casa no lugar certo, na forma certa, vai vir tempestades. E a destruição vai ser grande. Então você aprendeu? Você recebeu? Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes. Porque, olha o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui no versículo 17 do capítulo 3. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes. Então, se você está vendo a pessoa vivendo de uma forma que não é a correta, você vai seguir essa pessoa? Você vai ouvir essa pessoa? E por que você não ouvindo ao falso irmão? Que nem frequenta os cultos direito. Que não tem generosidade nenhuma, pelo contrário, uma avareza que salta aos olhos. Você vai dar a ouvir? Esse vai ser seu referencial. Imagina, você acha que eu vou ter? Você acha que eu vou sentir que Deus me ama menos porque eu não tenho uma casa de praia, uma casa de campo? Não, irmão. Eu me sinto amado por Deus por situações internas e não externas.
Então é preciso que a gente tome cuidado. Tem um padrão, embora na atualidade a gente ache que não, mas a Bíblia diz que sim, tem um padrão. Então vamos colocar as cartas na mesa? O padrão. Quantos cultos por semana temos aqui? 2. Não, tem 3. Por que não está indo segunda-feira em Cosme de Farias? Não entendi. Tem culto lá. Estudo bíblico. Você não quer evangelizar? Não vai lá por quê? 3. Só tem 3. São 7 dias na semana. Só tem 3. Então você é crente, qual é o padrão? 3 cultos. Você tem que dizimar? Não. Você tem que devolver o que você está roubando de Deus e aplicar a sua generosidade nas ofertas. Esse é o padrão. Ah, pastor, alguma pessoa fez mal contra mim. O padrão é perdoar. Qual é o padrão? Perdoar. Qual é o padrão em relação ao pastor? Respeitar. Não concorda com o pastor? Sai. Agora, desrespeito não admitimos mais aqui. Pode vir quem for. Não admitimos mais. Então, esse é o padrão. É assim que o crente tem que viver, para você dar bom testemunho para aqueles que entrarem. Para aqueles que entrarem, o padrão é isso aqui. Agora imagina, a pessoa vai congregar com a gente, aí vê, fulano vem domingo e vem no outro domingo, fulano vem quando quer. Ah, esse é o padrão? Não, esse não é o padrão não. O padrão é esse aqui. Essas pessoas não estão seguindo o padrão. Por isso que Paulo diz aqui, irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam, o segundo modelo que tendes em nós, versículo 17, capítulo 3. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e eles estão andando aonde? Entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos. Então quem não segue o padrão, não tem meio termo. Ah, eu sou amigo de Cristo, você pode até ser, mas da cruz de Cristo você é inimigo. E perdoe a sinceridade, se é que a sinceridade deve ser perdoada, né? O que deveria pedir os perdão é a falta de sinceridade, mas veja que nível chegamos. Então, a sinceridade. Se você acha que é amigo de Cristo e odeia a cruz dele, vai se enganar, acorda. Então tem um padrão, as cartas estão, a igreja é aqui, a nossa congregação, aqui, o padrão é esse. E quem não segue, está fora do padrão. A média 5 é essa. Pastor, eu pensei que se eu fizer isso eu tirei 10. Não, porque você pode fazer tudo isso e não ser pela motivação correta. Você pode vir aos 3 cultos, você pode ser generoso nas ofertas, você pode ser extremamente preocupado com a vida do pastor e ainda não fazer isso pela motivação correta, porque o seu coração é enganoso. Mas é impossível, é a Bíblia que me autoriza a dar essa ênfase, você não fazer essas coisas e dizer para mim que você é amigo de cruz de Cristo, de que você é um mensageiro do Evangelho. Não, nessa altura. Se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nem se iluda. Você está achando que escriba e fariseu tira nota alta? Não, eles ficam no 5. Eles fazem tudo certinho, mas a motivação é errada. Aí é 5, 5 não passa. Tem que fazer tudo certinho e pela motivação correta. Então, não venha para cá querer baixar o padrão. O padrão é esse. Você não faz o padrão, está reprovado. E todo mundo deveria lhe tratar como reprovado. No seu bem. Para que, quem sabe, nessa decepção da reprovação, você desperte. Não foi assim o filho pródigo? Sim. Ele despertou na aprovação ou na reprovação? Ou quando ele estava lá, desejando comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava. E ele despertou. E a expressão, inclusive, é caindo em si. Então tem um padrão, o padrão da igreja ficou claro? Da congregação que a gente frequenta, quem não está obedecendo esse padrão é reprovado. Mais direto que isso, impossível. Amém, irmãos? Amém. Estou cumprindo a minha parte naquele dia, o sangue de vocês não está em minha mão, hoje é dia 29/11,
de 2024, esse sermão está registrado aqui e lá. Viu? E mais ainda, o que vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será. Como você vai dizer que você confia em Deus se você não age, se você não vive pela fé? A Bíblia é clara em dizer: viva por fé e não por vista. Então, os remédios para a ansiedade são esses. É por isso que tantos crentes são ansiosos e vão ficar ainda mais. Porque mesmo alertados como o jovem rico foi, não darão ouvido ao Senhor. Irão embora tristes ou ansiosos como Teras. Remédio para o jovem rico: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, será um tesouro no céu, depois vem. Foi isso que ele fez? Ele seguiu a orientação do médico? Não. Então, você quer vencer a ansiedade? Aí. E de forma bem prática. Se você não quer seguir, é uma escolha sua. Desde a época de Josué, aqueles que lideravam o povo de Deus sabiam as suas limitações. Vejam, vocês a que Deus querem seguir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu, como pastor, só posso ir até aqui. Apresentar o mais claro possível qual seja a vontade, a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Se você não quer obedecer, é uma escolha sua. Aceite as consequências. Você já sabe a essa altura quais são. Que o Senhor nos ajude, vamos orar. Obrigado, Deus, mais uma vez, te agradecemos nessa noite. Como começamos, agradecemos no início, agradecemos agora também no final. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem me concedido de ser mais claro ainda em relação àquilo que já era ensinado aqui. E eu oro, Senhor, não para que o Senhor expulse ninguém, mas para que o Senhor regenere aqueles que não são no nosso meio. Para que o Senhor desperte aqueles que estão sonolentos e que o Senhor fortaleça aqueles que estão firmes, para que fiquem ainda mais. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o nosso papel aqui na terra, de luz, de sal, obreiros aprovados nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Como na época do apóstolo Paulo, que é onde a gente chega, as pessoas têm essa sensação, os que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, chegaram também até nós, que vivamos nessa atmosfera de poder de Deus, e não como aqueles que tentam salvar a sua vida, porque já perderam. Mas todo aquele que entrega a sua vida por amor a ti e ao teu santíssimo evangelho, são esses que ganharam a vida. Eu oro para que essas palavras, Senhor, encontrem nos nossos corações um solo fértil e cresçam e deem frutos, Senhor, que evidenciem o nosso arrependimento, que evidenciem a nossa conversão, que deixem claro a nossa eleição por meio da santificação das nossas vidas. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela tua eleição maravilhosa. Nós poderíamos e deveríamos estar em um mundo corrupto, corrompido, mas aprove ao Senhor nos chamar pelo teu insondável amor. Ó Senhor, que não tenha sido em vão. E não sejamos como aqueles no solo, à beira do caminho, que ouviram, mas que guardaram a palavra. Ou o solo rochoso, ouviram com alegria, mas veio a prova e rapidamente morreram. E aquele entre espinhos, que as preocupações do mundo sufocam e a semente fica infrutífera. Pois o Senhor nos ensina de forma muito clara que esses três solos são reprovados e condenados. Sejamos o solo fértil, que dá o seu fruto. 30, 60, 100. Seja assim nas nossas vidas, Senhor. Uma mudança visível da transformação invisível que o Senhor já tem feito em nós a cada dia. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, Deus abençoe a vocês.